28ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vera, Estado do Mato Grosso, aos 9 dias do mês de setembro de 2019. Gostaria aqui de agradecer a presença da nossa assessora jurídica. Um amigo ali no seu nome, mas seja bem-vindo. Wellington, a imprensa, nossos funcionários da casa. Invocando a proteção divina ao nosso trabalho, declaro aberto a presente sessão. Peço a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 27ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso. Aos 2 dias do mês de setembro de 2019, às 17h19, no plenário das deliberações, vereadora Adair Léo Dallagnol, da Câmara Municipal de Vera, iniciou-se a 27ª Sessão Ordinária do ano, com a presença dos vereadores Adalto de Souza, Antônio Penafiel, Carlos Renato Marzola de Andrade, Cristiano José Nicole, Eduardo Alexandre da Costa Vasconcelos Rocha, Gilmar Moro, Silas Alcântara de Lima e a ausência dos vereadores Odimar José Guellen e Vilmar Scherer. No início foi lida e aprovada a ata da sessão anterior e apresentada a pauta do dia. Iniciando os trabalhos, o presidente solicitou a retirada de pauta das indicações número 39 e 40, haja vista a ausência do autor na presente sessão. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, fizeram uso da tribuna os vereadores Eduardo Rocha, Carlos Renato, Gilmar Moro e Antônio Penafiel. Registra-se que os pronunciamentos dos vereadores e discussão das matérias encontram-se arquivados na íntegra em formato de áudio e vídeo. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Sendo lavrada a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada pelo presidente e primeiro secretário. Coloco em discussão a ata. Coloco em votação a ata. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levanta. Ata da sessão anterior aprovada por unanimidade. Peço a leitura da pauta do dia. Matérias para a ordem do dia. Projeto de resolução número 3 de 2019. Altera o parágrafo 5º e inclui o parágrafo 6º do artigo 139 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Projeto de resolução número 4. Revoga a linha F e o parágrafo 4º do artigo 84 do Regimento Interno da Câmara. Indicação número 39. Indica a necessidade do Poder Executivo realizar a revisão e atualização da Lei Municipal número 880 de 2009, que dispõe sobre a elaboração, beneficiamento e comercialização de produtos de origem animal e vegetal e cria o Serviço de Inspeção Municipal, adequando a mesma ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar e de Pequeno Porte, o SUSAF. Indicação número 40. Indica a necessidade de formulação do termo de cooperação técnica com o INCRA, visando a contratação de servidores para trabalhar na unidade de Cuiabá, bem como o termo de cooperação para custear diárias e despesas com vistorias nos PAs Califórnia, Joana Pinheiro e Vera. Indicação 41. Indica a necessidade do Poder Executivo formalizar junto à Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, pedido de implantação de uma escola cívico-militar no município de Vera. Indicação número 42. Indica a necessidade de serem tomadas as providências necessárias para regularizar em nosso município o tratamento fora de domicílio, o TFD, que visa garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas. Peço a leitura do projeto de resolução 03/2019. Projeto de resolução número 3 de 2019, de autoria dos vereadores que a subscrevem. Súmula. Altera o parágrafo 5º e inclui o parágrafo 6º do artigo 139 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vera. A Câmara Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, aprovando, o presidente dessa legislatura promulgará a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo 5º e inclui o parágrafo 6º do artigo 139 do Regimento Interno, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 139, parágrafo 5º. Fundamentado em motivo justo, o presidente, através de portaria, antecipará ou adiará a sessão ordinária constante no calendário. Parágrafo 6º. Se no prazo regimental de fechamento da pauta não houver matérias para a ordem do dia, o presidente poderá, através de portaria, cancelar a sessão ordinária constante no calendário. Plenário das deliberações, vereadora Adair Léo Dallagnol, da Câmara Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, aos 3 dias do mês de setembro de 2019. Peço ao autor que faça a defesa do mesmo. Os autores.
Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos assiste, em especial ao nosso engenheiro agrônomo da Cevale, amigo Chiru, Wellington, pessoa que participa, novo em Vera, mas participa ativamente da nossa sociedade e do desenvolvimento de Vera. Obrigado, meu amigo Wellington, você estar presente, seja sempre bem-vindo. E pode convidar até as demais pessoas da Cevale. Boa noite, boa tarde a todos os internautas que nos acompanham. Esclarecendo aqui a população, aos demais vereadores, que esse projeto de resolução, nós temos comentado ele, na realidade, há muito tempo. Para se entender, às vezes você pega aqui que não tem nenhuma indicação, não tem nenhum projeto de lei, nenhum projeto de resolução, nada na Câmara, nós, vereadores, somos obrigados, Wellington, a vir aqui simplesmente para o presidente falar o seguinte: olha, não tem pauta para a matéria, não tem sessão. Ele só abre a sessão e fecha a sessão que não tem pauta. Então, o que acontece? Diante desses fatos, às vezes, que não tem projeto de envergadura, não tem nada, ele fica com uma prerrogativa do presidente, através de uma portaria, na sexta-feira, que ele comunica os vereadores que não haverá sessão na segunda-feira por falta de matéria. Nisso, numa dessas, o vereador pode ter a oportunidade, às vezes até de ir para Cuiabá, que os nossos deputados federais, senadores, sempre na segunda-feira, eles estão em Cuiabá. Isso é uma oportunidade de nós podermos ir, ou cada um ir fazer outra coisa que eles têm que fazer, tanto na área pública ou até de uma questão da sua vida pessoal. No meu entender, nós temos que ser inteligentes, nós não podemos, muitas vezes, simplesmente nos amarrar, que você tem que fazer, mesmo que você não tenha nenhum assunto para discutir aqui na Câmara Municipal, você ser obrigado a vir numa sessão. Nós temos um caso também específico, você pega o vereador Odimar, mora praticamente 50 quilômetros da sede do município, se não tem nada, mas ele é obrigado a vir aqui na sessão para assinar o livro, para falar que não teve nada. Então, eu tenho esse entendimento que como diz o outro, o mês ele passa igual, mas nós, vereadores, trabalhamos todos os dias, procuramos fazer o nosso trabalho, aquilo que está no nosso dever, aquilo que está no nosso alcance. Mas no meu entender, então, isso tem que ser mudado no regimento interno da Câmara Municipal e essa prerrogativa ser do presidente, porque, no meu entender, o presidente que gere tudo isso daqui, não é tudo que eu acho que tem que pedir autorização toda vez para a Câmara Municipal para fazer alguma coisa. Então, senhor presidente, eu sou extremamente favorável, nós temos que dinamizar as leis e não complicar as leis, essa que é a grande verdade. Obrigado, Vilmar. Faça a votação do projeto de resolução. Você vai falar? Ninguém pronunciou. Vereador. Tá. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, Patrícia. Em relação a esse projeto, meu voto é contrário a ele. E aqui, como o Vilmar Scherer falou, no parágrafo 5º, fundamentado em motivo justo, o presidente, através de portaria, antecipará ou adiará a sessão ordinária constante no calendário. Isso quer dizer não um cancelamento. Isso aqui, o senhor pode antecipar ela ou o senhor pode adiar ela. No parágrafo 6º, se no prazo regimental de fechamento de pauta, isso quer dizer sexta-feira até às 13 horas, não houver matéria para a ordem do dia, o presidente poderá também, através de portaria, cancelar a sessão. Então, a quinta, eu sou favorável a ela, o parágrafo, onde o senhor pode tanto antecipar quanto adiar ela, né? Você pode antecipar ou pode prorrogar ela na segunda-feira, pode ser terça, quarta, quinta ou sexta, ou sábado ou domingo, que aqui não tem dia certo. E o parágrafo 6º, eu sou contrário a ele. Nós fizemos alteração no regimento interno nosso, que nós tínhamos um regimento muito extenso, e com a vinda da nossa advogada concursada, nós tivemos o êxito de fazer a alteração no regimento. E teve muitas coisas que foram
tirada, porque era só para atrapalhar, não ajudava nada. E ali teve uma alteração, que nós tínhamos, se por uma falta, havendo uma falta de um vereador numa sessão, teria 20% ou 25% descontado o salário dele, dizendo que seria só o trabalho dele na segunda-feira. Mas, em relação a isso, nós votamos em 2018 as nossas sessões. Eu não tenho certeza, 38, 39 sessões no ano de 2019, e eu gostaria de participar dela, tendo ou não matéria. Na sessão passada, nós tínhamos 2 indicações do vereador Odimar, e ele não esteve, então elas foram canceladas. Mas nós falamos na tribuna, cada um dos vereadores que queira falar na tribuna pode falar. Dizendo a respeito da tribuna, no artigo 140 do nosso regimento, ele diz: as sessões ordinárias compõem-se de 3 fases: o expediente, a ordem do dia e as explicações pessoais, que nós chamamos de tribuna. E eu quero aqui dizer ao Vilmar que nós fizemos uma alteração, não foi com o meu voto, eu acredito que o Juca também não estava naquele dia que foi alterado o horário para as 17h10. Eu não votei a favor, porque eu falo com o vereador, eu não omito o meu voto, falei para ele que eu era contrário a uma sessão às 5h10 da tarde, mas a maioria apoiou que essa sessão seria aqui. Para qual seria a função das 5h10? O Vilmar, desde 2018, ele já está frequentando a universidade em Sinop, e por isso as sessões atrapalham a ida dele à aula. Na sessão anterior, ele não veio porque ele não tinha prova, mas nós não tínhamos matéria. Às 5h40, nós estávamos na cozinha com a sessão encerrada. Com mais 1 hora, ele estaria na faculdade dele. Então, eu quero propor assim, presidente: se esse projeto de resolução for aprovada, eu vou colocar na sessão seguinte que retorne o regimento para o que era anteriormente. Então, se uma falta, se o senhor cancelar a sessão, se o senhor cancelar, não adiar ou antecipar, se o senhor cancelar a sessão, que todos os 9 vereadores recebam 25% menos do salário dele, porque a nossa pauta tem, exatamente, porque nosso calendário tem a cada mês 4. Nós temos setembro 5 e abril, que foi 5. Só que temos maio, que foi 3, e o mês de outubro também vai ser só 3 sessões. Então, uma média de 4 sessões. Então, eu gostaria que, se esse artigo 6º fosse votado, eu vou colocar. Já pedi para redigir esse projeto de resolução para a sessão seguinte, onde ele diz: havendo cancelamento da sessão no termo do artigo 139, parágrafo 6º, que é esse que conta nesse artigo aqui, incidirá o desconto previsto no CAP para todos os vereadores, o 25%. Então, eu sou favorável ao artigo 5º, que dá autonomia ao presidente, mas o parágrafo 5º, o parágrafo 6º, eu sou contrário. Muito obrigado. Vereador Eduardo. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais colegas vereadores. Eu gostaria também de dar opinar sobre sobre esse projeto aqui. E eu concordo em algumas coisas que o vereador Renato colocou. Eu também acho, houve até uma discussão aí no grupo a respeito quando não se tem matéria, não se tem projeto para votar. Eu concordo plenamente que antecipar ou adiar a sessão, eu vou citar um exemplo. Por exemplo, eu quase coloquei lá naquela discussão que poderia ter, mas aí não tinha o regimento ainda, não tinha alteração no regimento. Mas a sessão passada, senhor presidente, ela podia acontecer hoje, né? Nós abríamos uma sessão, fecharíamos ela e abriríamos logo em seguida a próxima sessão. Então, eu concordo em antecipar ou adiar, caso não tenha nenhuma matéria, né? Agora, a questão também do cancelamento, né, de cancelar uma sessão, nós já temos um calendário curto, né, são 4 sessões aí ao mês, de vez em quando tem 5 sessões ao mês, mas eu acredito que estar aqui com os nobres colegas, e, enfim, quando não tem um projeto, mas a gente poder sentar, debater, discutir algum assunto relativo à sociedade, também é muito válido, já que muitas vezes a gente acaba não se encontrando no dia a dia, que é o local para a gente poder estar
estar se encontrando e deliberando sobre algumas coisas no município. Então, eu, até como uma das pessoas que assinei aqui o projeto, se for, né, essa questão da alteração do regimento, se for da vontade do Odimar, que também assinou, e do Vilmar Scherer, que a gente retire esse parágrafo 6º, né? Retire esse parágrafo 6º, deixa o parágrafo 5º, que já é de grande valia. Nós podemos fazer 2 sessões numa só. Daria tempo suficiente hoje para fazer a sessão passada e fazer a sessão de hoje sem problema nenhum, né? Sem mexer no calendário que já está aí. Então, se os novos vereadores concordarem, a gente suprime esse inciso 6º aqui. Tá? Devolvo a palavra, senhor presidente. Vereador Adalto. Presidente, boa noite. Em seu nome, quero cumprimentar os demais colegas vereadores, cumprimentar aqui o público presente, assessoria de imprensa, assessoria jurídica, os funcionários da casa, as pessoas que estão nos prestigiando nessa sessão. Essa resolução, ela vem aqui para atender algo que fique bom para nós aqui que estamos aqui, a gente que está envolvido aqui, sabe como é que é o trabalho aqui na Câmara, sabe como é que é a questão de você debater projeto, comissão e vir ao plenário votar. Mas eu vou dar meu voto e deixa eu esclarecer aqui, porque eu concordo com a opinião de todos os vereadores. Eu acho que nós aqui todos nós estamos aqui, somos formadores de opinião. Mas eu vou ser contrário a essa resolução, por quê? Porque, veja bem, já faz alguns anos que a Câmara sempre tem a questão da sessão às 19 horas da noite, na segunda-feira. Antes de nós colocar o nosso nome disponível à candidatura, nós já sabíamos que era assim. Eu, no final de 2017, 2018, não me lembro, eu também fiquei 6 meses estudando, mas eu optei por não mexer no regimento, porque é complicado. Para a população, eles só têm nós trabalhando quando eles veem nós aqui na sessão. E aí, agora, se nós pegar e ficar fazer 2 sessões num dia só, adiar, suspender uma sessão, eu acho que não fica bom para nós, como vereador, passar isso aí para a sociedade. Por mais que as pessoas que vêm aqui na Câmara, é um número bem reduzido de pessoas que vêm nos assistir, mas hoje nós disponibilizamos hoje aí das redes sociais, do Facebook, tem muita gente que acompanha. E toda segunda-feira eu acho que nós estando aqui seria um gesto de mostrar para a população que nós estamos presentes, estamos atuando, estamos debatendo, mesmo que não tenha, às vezes, projeto, não tenha resolução, indicação, mas tem a tribuna livre do vereador. E eu tenho um adágio popular que eu concordo com ele. Aquilo que está dando certo não se mexe. Então, não tenho nada contra os votos contrários, nada contra nenhum colega aqui do plenário, mas eu preferiria deixar como estava. Votei favorável para nós mudar o horário da sessão para as 5 horas, porque a princípio ia ser às 15 horas. Nós tínhamos uma outra questão de um outro colega que mora um pouco mais longe do município, e aí ficaria mais fácil para ele. Mas aí não se atingiu às 15 horas, foi para as 17. E aí, quando termina a sessão aqui, já é noite também do mesmo jeito. Então, do jeito que está, se nós mexer novamente de novo, a população vendo isso aí, não fica bom para nós que estamos aqui trabalhando. Então, eu acharia que deveria deixar do jeito que estava ontem. Eu vou ser contra esse projeto aqui, e seria favorável se voltasse às 17 horas a sessão na segunda-feira. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Vereador Gilmar. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas presentes, imprensa, boa noite. Senhor presidente, esse projeto de resolução, na minha opinião, eu aqui como líder do prefeito, mas eu quero me pôr agora aqui também como líder dessa casa, para que não fique essa questão de adia ou cancela a sessão ou coisa parecida. Nós tínhamos no nosso regimento interno anterior, e foi mudado, vereador Renato, o número de sessão obrigatória. Foi feita uma emenda, foi retirado. Hoje não existe mais um número de sessão, que tem que ser 30, 40 ou 50 sessões. Isso não tem mais no nosso regimento. Então, a minha preocupação que seria, se cancelasse, que poderia cair em contradição com aquilo que o regimento dizia, mas não tem mais esse número. Então, essa questão de adiar ou cancelar a sessão, eu gostaria de pedir ao autor, o vereador Vilmar,
se possível, vamos retirar da sessão hoje. Vereador Juca, até a questão, isso não é uma coisa minha só, é um pensamento da mesa. Você não pode falar que é o Vilmar, não é que eu sou autor do projeto. É uma coisa que foi conversada até todo mundo, e eu não estou falando por causa de mim. E conforme esclarecendo para o nobre vereador Carlos Renato Marzola de Andrade, para o conhecimento seu, vereador Renato, o senhor faltou com a verdade. Na sessão passada eu tinha 2 provas, inclusive a doutora vai trazer essa informação para o senhor se ater que eu tinha 2 provas na sessão passada, quando o senhor falou que eu não tinha prova, na sua fala anterior. Entendeu? Tive 2, não, o senhor falou agora, na sua fala, o senhor falou? Não, tudo bem, mas eu tinha 2 provas, e eu tinha o direito de ir. Mas o senhor, Vossa Excelência, parece ter pegado a situação numa questão pessoal. A política tem que crescer. A política não pode voltar para trás. Eu que nem digo assim, Juca. Você se lembra quando fizeram sessão lá em Feliz Natal? Não. Tem que fazer uma sessão extraordinária para cancelar a sessão de Feliz Natal. Para poder ir na sessão de Feliz Natal. Então, o que eu quero dizer ainda, conforme você falou, Renato, então retira o 6º, supre o 6º, e só fica o 5º, que diante de uma necessidade que ninguém sabe o que vai acontecer na próxima segunda-feira. Eu acho que nós temos que ser grandes no pensamento. Acontece um evento em Cuiabá grande que seria importante nós ir 3, 4, 5, 6 vereadores, ou alguma coisa, ou na região, ou coisa e tal. Pessoal, eu acho que nós temos que ter grande, e o presidente tem que ter autonomia para isso. Nós não precisamos fazer uma sessão. Retira então o parágrafo 6º, e eu também não estou fazendo o 6º por questão de maldade. Eu só digo o seguinte: pega o caso do Odimar, só vai vir aqui para dizer que não tem nenhum assunto a tratar, não tem sessão. É só isso, por causa disso que eu estou fazendo, não é por causa de outra coisa. Mas se é o problema, é o parágrafo 6º, Renato, retira, não tem problema nenhum. Então, só fica o 5º, que dá autonomia ao presidente. Desculpa aí, Renato, veio com a palavra que eu falei, show de bola. O vereador Vilmar, como o Eduardo, que assinou essa resolução, também já deu a sua opinião, não sei o Odimar se concorda, mas vamos retirar e vamos sentar para uma próxima sessão, a gente voltar, feitas as correções necessárias para que isso possamos dar continuidade. E porque se nós ficarmos aqui hoje, um vereador apresenta uma proposição mudar o regimento interno, amanhã vem outro, apresenta outro, quer dizer, nós vamos ficar aqui só discutindo o regimento interno. Eu acho que nós já fizemos uma reformulação no regimento interno, tem algumas coisas que tem que fazer, mas nós precisamos ter o consenso, certo? Então eu gostaria que fosse retirado seu nome, Vilmar, para a próxima sessão está voltando. Agradeço, senhor presidente. Vereador Odimar. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais colegas vereadores, cumprimento a imprensa que se faz presente, e a população que se faz presente também, funcionários da casa. Senhor presidente, eu quero só fazer uma colocação aqui, referente ao artigo 6º, concordo que seja retirado também. E só fazer mais uma colocação, porque foi mencionado o meu nome algumas vezes aí, na questão de fazer sessão, vim ou não vim. Eu falo o seguinte: um dia bem produtivo no mês vale mais do que vir em 30 dias por mês aqui só receber o salário. Então, o cara tem que produzir, eu acho, né? Se fizer as coisas bem feitas, com resultado, é isso que precisa. Não adianta estar todo dia na Câmara, todo dia na sessão, se não produz, daí também não adianta nada. Seria essa minha colocação, senhor presidente, devolvo a palavra. Cristiano, vai falar? Boa noite, senhor presidente. Seu nome, quero cumprimentar os demais colegas vereadores, cumprimentar a população, o agrônomo da Cevale, que se faz presente aí, o raizeiro Donizete, o Anderson, motorista, os demais funcionários dessa casa. Senhor presidente, eu também, os demais colegas vereadores discutindo esse projeto. E assim, ó, eu vejo que somos em 9 e cada um pensa de uma forma.
e ver as coisas de uma forma. E a preocupação, assim, ó, na verdade, a preocupação não é tanta minha, porque eu não tenho mais tanto interesse político. Mas eu acho, assim, muitas vezes, a reformulação que está acontecendo aqui nessa casa, muitas vezes pega mal para nós vereadores. Cada um falou de uma forma que pensa, mas quando nós somos empregados, nós recebemos, muitas vezes nós não temos que fazer o que nós queremos. Muitas vezes nós temos que, por mais que não faça nada, nós temos que bater o cartão. Já a questão do horário, foi um pedido do Vilmar Scherer e eu votei favorável à mudança do horário, não por culpa dele, porque eu que achei que deveria votar e eu votei, mas já, assim, ó, o que eu tenho ouvido nas ruas, e algumas pessoas já vieram falar para mim, eu quero ser candidato a vereador na próxima eleição, e as pessoas falaram para mim, a minha proposta como vereador, e não sou eu que estou falando, falaram para mim, eu estou falando aqui o que eu ouvi, sabe? Eu quero entrar naquela casa com um propósito, para organizar a casa. Quem quiser estudar, estude, quem quiser ser vereador, seja vereador, quem quiser, tem outros compromissos que assumam um ou outro. Então, a gente ouve essas coisas, não sou eu que estou falando, e eu tenho que cuidar da minha cadeira como vereador e do meu nariz. Mas eu vejo assim, ó, tem que analisar, ver bem esses pesos dessas mudanças aí, que muitas vezes acaba pegando mal para todo mundo, né? E assim, é difícil quando a gente recebe um dinheiro público, e a gente recebe, muitas vezes não quer se saber se tem ou não tem, ou se é ou não é. Tem que tentar fazer. Tem que fazer, tem que acontecer. Então eu vejo assim que fica um negócio assim, uma controvérsia, né? Fica uma coisa meio difícil para casa. Então eu acho assim que eu já tenho a ideia formada também, já que pediram vista do projeto, não vou falar o que eu vou votar. Quem quiser saber o que eu vou votar, que venha na próxima sessão. Mas já tenho meio definido. E vejo assim, os autores, que olhem muito bem e pensem muito bem antes de mudar o regimento, que isso acaba pesando aí para todos nós. Isso fica uma marca muitas vezes na história nossa aí, como essa passagem como político, como vereador. Então olhem com carinho, vejam bem aí, pesem bem o que é de vantagem, o que é de prejuízo, analise e veja aí o que é melhor aí, para que nós não precisamos aí estar passando aí muitas vezes aí por cobranças aí, muitas vezes por chacotas aí. Seriam as colocações, eu vou falar. Obrigado, vereador Cristiano. Eu concordo com suas palavras. Muitos desses engraçadinhos já falou para mim mesmo, que falou para você, Cristiano, que quer vir para cá, mas que venha. Ser candidato e vem e senta aqui. Mas ser candidato e se eleja primeiro. Primeiro ele arruma voto e se elege e vem sentar aqui. Esses engraçados que falam isso, falaram para mim, Cristiano. Não foi só para você, já me falaram isso. Mas eu faço questão. A eleição está aí o ano que vem, esse bonitinho que anda falando essas coisas, esse engraçado, que se candidato e se elege, sente aqui. Daí ele pode criticar vereador. Eu concordo com suas palavras, Cristiano, parabéns pelas suas colocações. Eu já fui cobrado disso aí também. Mas eu faço mais uma vez esse pedido, esse convite a esses fulano que anda falando aí nos bastidores aí, que ser candidato e venha para cá. Se eleja e sente aqui, daí eles vão ver como é bom trabalhar aqui, daí eles podem criticar e podem falar. Mas obrigado, viu, Cristiano, pela sua colocação. Retiro o projeto de resolução 03/2019, que faça alguns ajustes e volta na próxima sessão. Peço a leitura do projeto de resolução 04/2019. Projeto de resolução 04 de 2019. Autoria dos vereadores que a subscrevem. Súmula. Revoga a linha F e o parágrafo 4º do artigo 84 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vera.
A Câmara Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, aprovando, o presidente dessa legislatura promulgará a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica revogada a alínea F e o parágrafo 4º do artigo 84 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vera. Artigo 2º. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário, especialmente a resolução número 6 de 2018. Plenário das Deliberações, vereadora Dairléu Dallagnol, da Câmara Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, aos 4 dias do mês de setembro de 2019. Peço a defesa do autor. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que aqui estão nos acompanhando. Eu gostaria de primeiro, presidente, explicar para a sociedade que nos ouve, que vai nos ouvir pela rádio, não, eu acho que pela rádio só a tribuna, mas pelo Facebook e os que estão aqui nos assistindo. A revogação desse parágrafo aqui quer dizer comparecimento em instituição de ensino mediante a comprovação de matrícula. E o parágrafo 4º, o motivo da linha que eu li agora para vocês, poderá ser justificado para não incidência do disposto no artigo 76, 3, incidindo, no entanto, o desconto de remuneração, previsto no artigo 86 desse regimento. Por que eu peço para que se revogue a linha F e o parágrafo 4º? Porque quando eu era presidente aqui na Câmara, o Vilmar ele já estava em estudo na faculdade, só que para ele chegar a estudar, ele teria que faltar na sessão. Então, entrou-se num consenso que, porque ele está estudando, ele não perderia o mandato. Por que perde o mandato? Aqui, quando diz disposto 86, se você tiver mais que 30% de falta, você perde o mandato. Então, para que isso não acontecesse com ele, porque ele estava estudando, ele estava buscando conhecimento, então nós incluímos isso. Mas a partir do momento que esse ano foi feito a alteração de horário para que ele possa frequentar a Câmara como vereador e também estudar, então eu acho que agora não há necessidade mais de deixar. Por quê? Porque agora quem falta vai contar como os 30%. Se você faltar mais que 30%, você tem os seus direitos de vereadores cassados. Então, eu estou explicando para vocês, porque senão fala-se isso e vocês não entendem qual é o motivo. Essa linha F foi posta no ano de 2018 no regimento e o parágrafo 4º também. Então, eu gostaria de contar com o voto de todos os vereadores para que hoje nós poderemos retirar esse parágrafo e esse artigo do regimento. Por quê? Porque hoje ele é amparado pelo horário das 17h10, ele frequenta a Câmara aqui até o término dos projetos e depois ele pode prosseguir para o estudo dele. Então, gostaria de contar com o voto de todos os vereadores. Muito obrigado. Vereador Sila. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente. Renato, em questão dessa mudança, eu acredito que essa lei foi feita na casa aqui, na cidade. E se vê a lei que vem de cima, automaticamente, mudando ou não, a mudança que nós fizemos não vale nada. Se precisar ser cassado, será. Né, doutora? Essa lei é federal, não é municipal. Nós fizemos municipal, né? Então, sim. Mas, no caso, nós fizemos uma lei dentro do município. Essa lei vem de cima. Certo? Obrigado, eu vou falar. Vereador Vilmar. Eu sempre digo assim, eu agradeço a todo mundo o entendimento, mas eu sempre digo o seguinte: quando você faz uma lei, que eu não olhe mais para mim hoje, quando você faz uma lei, você tem que olhar até uma questão de futuro. Por exemplo, eu, 99%, no próximo mandato de vereador, não estarei aqui. 99% não estarei aqui. Mas aqui virão outros. Eu sempre digo assim, quando você faz uma lei, essa lei ela não pode ser simplesmente para um momento. Essa lei ela tem que ser continuada. Vocês aqui quero até relembrar, se lembram quando foi feita a tal da VI, lá no mandato passado, Tony? Os mesmos vereadores que fizeram a VI, os mesmos vereadores retiraram a VI.
E aí se jogou o pepino para essa. Se passou em 2 desgastes tão grandes que não havia necessidade. O do retirar, e o fazer, o retirar e o fazer de novo. Passou por 3 desgastes grandes, passou. É a mesma coisa que uma lei dessa, nobre presidente Carlos Renato Marçal de Andrade. Porque eu tenho que explicar para a população que a política, existe uma malandragem feia, mas, como diz o outro, por muitos rincões afora, por muitos municípios afora, se faz. Conforme eu falado, a lei foi feita naquele momento específico, a sessão era 19, tudo bem, hoje passou para 15:10, mas não impede que qualquer vereador, até Vossa Excelência, novo vereador Carlos Renato, Cristiano, vereador Juca, vereador Odimar, que é um vereador muito atarefado nessas questões agrária, por exemplo, se ele vai fazer um curso, vamos supor, numa segunda-feira, não frequentar normalmente, mas que coincida com o horário, ou que ele não possa estar aqui naquele horário, ele seria beneficiado por isso, ou qualquer outro vereador. E essa lei, na realidade, a revogação desse parágrafo, desse projeto de resolução, ela não vai alterar em nada. Porque eu quero dizer o seguinte, Donizete, Vossa Excelência, um empresário tão bem sucedido na cidade, cara trabalhador, que nos honra o município de Vera, entendeu? Eu digo assim, você sabe que se o vereador não quiser vir numa sessão, se ele estiver em Sinop ou em Cuiabá, isso é a mesma coisa que muitas pessoas fazem. Arruma-se o jeito para não vir na sessão. Pega um atestado médico, não vem. Eu, particularmente, nunca fiz isso, e aqui nessa Câmara Municipal, ninguém nunca fez isso de má fé, entendeu? Às vezes por uma necessidade, porque estava doente mesmo. Então eu digo o seguinte, existem coisas que não precisa você fazer. Existem coisas que é questão de sensibilidade. Que nem eu falei, na sessão passada, eu faltei sim, e vai ser descontado o meu salário, né, presidente? Mas eu faltei porque não tinha nenhuma matéria. Entendeu? E eu tinha 2 provas na faculdade, eu fui. Agora, quando teve os projetos polêmicos, os projetos de grandeza, de relevância, eu sempre estive aqui presente. Os anos de experiência que eu tenho, de vida pública, de coisas que eu já vi, do que aconteceu, do que não aconteceu, me faz ter esse entendimento. Às vezes você não pode simplesmente ficar fazendo lei para frente, para trás, para frente, para trás. Vamos dizer que isso aconteça para frente para outra pessoa aqui, ou que falte uma sessão, aí será lembrado isso daqui. É uma coisa que ela não prejudica e não altera em nada o funcionamento da Câmara Municipal. Isso que eu digo o seguinte, tem certas coisas que você tem que ter bom senso, sensibilidade com as coisas. Isso é a mesma coisa que eu comentava com a doutora Patrícia antes. O nobre presidente, ex-presidente Carlos Renato Marçal de Andrade, quando ele estava indo para os Estados Unidos, ele ia para os Estados Unidos sem se licenciar, ele não ia se licenciar nem da Câmara Municipal, nada, ia para os Estados Unidos. Eu vendo que ele estava caindo num penhasco, eu liguei para ele e falei assim, Renato, onde é que você está? Estou aqui no posto Vera. Mas não, eu quero falar com você hoje, eu fui lá falar com ele. Aí eu falei para ele, expliquei tudo para ele, Renato, o que você tem que fazer? Só chegue lá amanhã cedo, protocolo e documento, estou me licenciando por 30 dias. Você sai livre, leve e solto. Se ele não tivesse feito isso, ele poderia ter sofrido muito com isso. Até ele veio, um dia que eu não estava aqui, se eu não me engano, foi dia 7 de maio, numa segunda-feira, ele veio aqui na Câmara Municipal e falou, e até falou que eu orientei ele nessa situação. Por que eu fiz aquilo ali? Porque eu tinha o conhecimento. Eu acho que tem certas coisas que nós temos que olhar diferente. Tem certas coisas que não é a ferro e fogo. O que nós temos que olhar isso daqui é a funcionabilidade, que cada um cumpra seus deveres, suas obrigações, com respeito à população. Conforme falou o nobre vereador Odimar, não adianta, às vezes, um vereador em qualquer cidade, ele 30 dias na sessão. Às vezes tem uns que vai 4 dias, vai 10 dias ou vai 3 dias. Às vezes tem uns que vai 4 dias, vai 10 dias ou vai 3 dias. Às vezes produz por um ano do outro, entendeu? É uma visão minha. E eu até nesse entendimento, eu também pediria para o Renato, então, pelo menos tirar de votação hoje, para nós tentar conversar esse tipo de coisa e chegar num entendimento que eu acho que nós temos que ter grandeza. Eu não tenho ciúme de ninguém. Ninguém.
Eu só tenho respeito e admiração. E hoje nós temos que olhar a coisa lá na frente, lá longe, e olhar muitas coisas de cima. Nós não temos que olhar as coisas no hoje, nós temos que olhar a coisa no amanhã, no depois, daqui 10 anos para frente. E para frente nós só vamos contar história e às vezes até a Donizete relembrar um dia desse como hoje. Mas o vereador Renato é livre, se quiser pedir para retirar o projeto, ele retira, senão vai para a votação. Mais alguém quer falar? Vereador Adalto. Senhor presidente, mais uma vez, boa tarde, boa noite. Já é uma tarde entrando para a noite já, né? Ao público presente, chegou mais pessoas para nos prestigiar nessa sessão. Essa questão aqui é igual o Renato falou, a questão é que foi criado a linha, nesse parágrafo aqui, para justificar as faltas que foram ido na questão do estudo na universidade. Então, veja bem, o que eu vejo aqui? Nós fomos eleitos, essa casa aqui já foi renovada, 70% dos vereadores. E eu fui de uns que entrei aqui com a expectativa de fazer alguma coisa melhor. Não que os outros fizeram alguma coisa que fizeram não foi bom. Eu acho que todo mundo, o que faz na vida pública tem que ser registrado e tem que ser compreendido. Porque só o fato de você disputar uma eleição, ter coragem de enfrentar a população, chegar aqui e tentar fazer alguma coisa para o povo, e você vê do jeito que a classe política hoje ela está sendo criticada, não é fácil não, é muito difícil você aturar tudo isso, e nós chegamos aqui para fazer alguma coisa diferente, muita cobrança vinha vindo não é sobre o legislativo, mas sobre o legislativo e o executivo, e nós estamos aqui debatendo interesse próprio, isso aqui é muito feio para essa casa, me desculpe a minha franqueza, nós temos tanta necessidade, tanta coisa para resolver no município aí, tanta coisa que nós precisamos resolver no município aí, geração de emprego, questão de saúde, questão de educação, questão do asfalto. Olha, hoje à tarde fui ali, mais de 20 dias, um buraco ali vazando água, ninguém se arruma, você liga para Águas de Vera, liga para a AGER e ninguém se arruma, tanta coisa para nós fazer aqui em prol do povo, e nós ficar legislando em causa própria aqui, vocês me desculpem, mas é muito feio para nós. Eu acho que nós tínhamos que, antes de esses projetos aqui, essa questão de regimento, antes de vir para cá, nós tínhamos que resolver esse negócio aqui. Eu sou favorável a esse negócio, porque eu acho que nós não podemos querer se beneficiar aqui. Aqui nós temos que representar a população. Seria isso a minha fala, senhor presidente. Devolvo a palavra. Vereador Eduardo. Boa noite, senhor presidente. Seu nome, cumprimento aqui os demais vereadores. Na verdade, quando foi se mudado aqui o novo vereador Renato, o artigo 84, a linha F, né, do artigo 84, quando ela foi mudada, na verdade, você justifica, mas não fiscaliza. Porque você comprova, mediante comprovação de matrícula, é um pouco vago, né? Então, assim, eu acho que o que poderia se fazer nesse momento seria, se o novo vereador concordar, seria retirar essa resolução e aí colocar uma sugestão que eu posso dar posteriormente, seria mediante comprovação de matrícula e atestado de frequência ou até mesmo a declaração, né, de frequência ou do dia em que se tem a sessão. Porque daí você também fiscalizaria. Então, assim, eu acho que deveria retirar para a gente poder conversar, assim como foi feito a outra resolução, retira, vamos marcar uma reunião para a gente poder estar debatendo o assunto. Devolvo a palavra, senhor presidente. Vereador Renato. Eduardo, eu só queria, fico chateado pelas palavras até que o Adalto falou em relação a nós estar discutindo isso aqui, mas eu só quero dizer para vocês que em relação a causa própria, se for para cada vez mais jogar mais responsabilidade sobre mim como vereador, eu não me omito em lugar nenhum. Como já foi dito aqui várias vezes, que quando é para votar contra a população, que a pessoa se esquiva. Eu não, eu fui eleito por eles, e se eu achar que eu devo votar, eu vou votar. E todas as vezes que foram difíceis a votação, eu tive até a capacidade de chamar para uma audiência pública para debater. Só que muitas vezes a população não corresponde. Então, eu quero dizer para você que nesse aqui, vamos voltar ao que o regimento era anteriormente, vamos deixar assim essa linha F, como o Vilmar falou,
em relação a que amanhã ou depois, na próxima gestão, venha um que queira fazer isso, eu acho que ele tinha que se atentar antes dele se colocar o nome para ser eleito. Porque ele sabendo que às 17h10 ele vai ter que estar aqui na sessão. E então eu gostaria que o Vilmar e o Eduardo compreendessem, eu gostaria que o presidente votasse esse projeto de resolução. Coloque em votação o projeto de resolução 04/2019. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levanta. Oi? Quem for favorável, que fique permaneça sentado. Desculpa. Quem for contrário, se levanta. Quem for favorável, que permaneça sentado. Quem for contrário ao projeto, que se levante. E quem for favorável, permaneça sentado. 4-4. Projeto de resolução aprovado por 4, com meu voto, 5. Sua primeira e última votação. Peço a leitura da indicação 039/2019. Indicação número 39 de 2019. Autoria do vereador Odimar Josaguelen. Senhor presidente, o vereador abaixo subscrito, com fulcro no regimento interno da Câmara Municipal de Vera, indica, após ouvido o soberano plenário, ao prefeito municipal, senhor Moacir Luiz Giacomelli, a necessidade do Poder Executivo realizar a revisão e atualização da Lei Municipal número 880 de 2009, que dispõe sobre a elaboração, beneficiamento e comercialização de produtos de origem animal e vegetal e cria o Serviço de Inspeção Municipal, adequando a mesma ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar e de Pequeno Porte, o SUSAF. Gabinete do Partido dos Democratas da Câmara Municipal de Vera, aos 26 dias do mês de agosto de 2019. Peço ao autor que faça a defesa da mesma. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais colegas vereadores, a imprensa que se faz presente, população também que se faz presente. Senhor presidente, essa indicação para adequar essa lei municipal 880/2019, porque além dela estar muito vaga, ela é difícil, quase impossível alguém se enquadrar, principalmente o pequeno que vai colocar uma microindústria, pode ser até uma indústria de embutido, coisa nesse sentido. Até está indo junto uma minuta de um projeto que ele pode ser feito no município e já vai valer também, ele já é adequado, serve para a adesão do SUSAF. O SUSAF é um selo que foi aprovado a inspeção estadual, onde o produtor, por exemplo, do nosso município de Vera, que é um município pequeno, o consumo dessa fabricação, no nosso município, o consumo talvez seria pouco, porque o SIM municipal, ele só dá permissão para vender dentro do município. E o SUSAF você pode vender para todo o estado. Então, que seja adequado já no modelo, nas normas do SUSAF. Então, que seja feita essa adequação do SIM, e já estou mandando junto uma minuta nessa indicação, que ela sirva já para fazer essa adequação ao SUSAF. E, com certeza, o nosso município ganhará muito. Seriam essas minhas colocações, senhor presidente, devolvo a palavra. Conto com o apoio de todos os nobres vereadores. Coloque em votação a indicação 039, 2019. Quem for favorável, permanece sentado. Quem for contrário, se levanta. Indicação 039, 2019, aprovado por unanimidade. Por questão de ordem, quero aqui retificar, talvez, acho com uma dúvida ali na minha votação, eu votei para reprovar o projeto, viu? Tá? Reprovar, então, a resolução. Eu falei reprovar, mas daí parece que entenderam que foi para aprovar. Não, eu falei reprovar.
5 reprovado. Eu falei, acho que deu uma tá? Reprovada, tá? Então eu tive uma questão de ordem, o meu voto é para reprovar. Só que eu me enganei. Eu falei reprovar. Aí eu acho que, né? Mas me desculpa. Peço desculpa. Coloco aqui, peço que os vereadores inscritos à tribuna façam uso da mesma. Não, tem mais para o fundo? Oh, meu Deus, perdão. Nossa Senhora do céu. Perdão. Eu estou aqui hoje, hoje o clima está meio tenso aqui. Desculpa. Peço a leitura da indicação 040-2019. Indicação número 40 de 2019. Autoria dos vereadores Odmar José Guellen e Antônio Penafiel. Senhor presidente, o vereador abaixo subscrito com fulcro no regimento interno da Câmara Municipal de Vera indica, após ouvido soberano plenário ao prefeito municipal, senhor Moacir Luiz Giacomelli, a necessidade de formulação de termo de cooperação técnica com o INCRA, visando a contratação de servidores para trabalhar na unidade de Cuiabá, bem como o termo de cooperação para custear diárias e despesas com vistorias nos PAs Califórnia e Jonas Pinheiro, em Vera. Gabinete do Partido dos Democratas da Câmara Municipal, aos 26 dias do mês de agosto de 2019. Peço a defesa do autor. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Senhor presidente, essa indicação eu vejo assim como um grande ganho para o nosso município. Um investimento que o nosso município poderá fazer e o retorno será grande. Nós tivemos, juntamente, eu e o presidente Antônio Penafiel, estivemos conversando com o Robertinho e a doutora Cláudia. Já ficou para nós conversarmos também com o prefeito Moacir Giacomelli, referente a essa indicação. O que seria essa indicação? A contratação, através de termo de cooperação, com o INCRA, para funcionário para poder atender lá no INCRA. Tendo em vista que nós temos 2 assentamentos no nosso município, somos mais de 500 famílias e preciso andar ainda a regularização. Já tem bastante coisa adiantada, mas tem muita coisa para fazer ainda. E o INCRA, com essas mudanças, já não tinha funcionários, vários se aposentaram, então está carente. Nós tivemos em Brasília, né, presidente, outro dia, e o próprio general, ele falou que o recurso, principalmente nesse ano, é bem pequeno e precisaria fazer essas parcerias com os municípios para que a coisa rodasse. Um funcionário lá para trabalhar na ajuda lá, em média, pode ser contratado pela cooperativa aqui do município. O município investiria uns R$2.000 mensais, que ficaria durante um ano R$24.000. E esse termo de cooperação para que possa os técnicos do INCRA estar vindo ao nosso município fazer vistoria ocupacional. Porque para novas homologações só é aceito com vistoria ocupacional. E nós temos no PA Jonas Pinheiros 39 chácaras ainda que não foram feitas homologação, mais 10 cadastros de sítios e aproximadamente uns 60 no PA Califórnia. Então nós temos mais de 100 famílias ainda que precisam ser feita vistoria para poder legalizar. E aqui, presidente, eu quero colocar, Vossa Excelência participou, nós já colocamos para a Cláudia e Robertinho, mas colocar para a população e todos os nobres vereadores, só uma projeção, o quanto pode render para o município, quanto que pode girar no município. Com a legalização, os parceleiros poderão ter acesso às políticas públicas, aos PRONAFs e habitação. Um exemplo, se 1/3 dessas famílias aderiam ao PRONAF, eu fiz uma conta bem leve aqui. O PRONAF ele pode acessar até R$160 mil cada família. Se 1/3 dessas famílias acessar bem menos que os 160, só metade,
no município e já irá gerar 13 milhões de reais. Onde essas famílias, um vai investir numa máquina, outro em gado leiteiro, outro em gado de corte, para investir no seu sítio. Então, no município, isso gerará futuramente 13 milhões de reais. Habitação, quando tiver tudo legalizado, hoje aumentou a habitação para 50 mil reais para a área rural, cada família. Se somente 100 famílias das 500 pegar habitação, são mais 5 milhões. Isso vai dar emprego, o material de construção vai vender muito material, né? Então, esse dinheiro gera no município. Então, eu falo assim, aqueles 60 mil reais que seria a parceria com o INCRA, o retorno será muito grande e vai gerar bastante no nosso município, emprego e renda. E a partir que é investido esse dinheiro não vai ficar parado, todo ano ele vai estar circulando. Então, eu gostaria de contar com o apoio de todos os nobres vereadores. Seriam essas minhas colocações. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Coloque em votação a indicação 040-2019. Quem for favorável, primeiro sentado, quem for contrário, se levanta. Indicação 040-2019, aprovado por unanimidade. Peço a leitura da indicação 041-2019. Indicação número 41 de 2019, autoria do vereador Vilmar Scherer. Senhor presidente, o vereador abaixo subscrito, com fulcro no regimento interno da Câmara Municipal de Vera, indica, após ouvido o soberano plenário, ao prefeito municipal, senhor Moacir Luiz Giacomelli, a necessidade do Poder Executivo formalizar junto à Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, pedido de implantação de uma escola cívico-militar no município de Vera. Gabinete do Partido Social Democrático da Câmara Municipal, aos 6 dias do mês de setembro de 2019. Peço o autor que faça a defesa da mesma. Senhor presidente, senhores vereadores e a população que nos assiste e nos honra com a presença. Senhor presidente, eu já fiz essa indicação, não me lembro se foi ano passado ou no retrasado que eu fiz essa indicação. Eu acho que, se não me falha a memória, era no governo do Pedro Taques que fez essa indicação. Hoje, o Brasil, na realidade, temos aí um presidente da República, que até eu vinha vindo de Sinop semana passada à noite, depois de uma prova. Eu ouvia, na Voz do Brasil, a respeito desse tipo de educação que está se querendo implantar no nosso país. E eu vejo com muito boa hora, às vezes, o próprio prefeito municipal, através da Secretaria de Educação, encaminhar, se tiver interesse, logicamente, encaminhar um ofício, sendo um dos primeiros municípios, encaminhar um ofício para a Secretaria Estadual de Educação. Porque, pessoal, eu sempre digo o seguinte: quem chega primeiro, Eliseu, toma água limpa. Conforme eu falava com o experiente e eminente vereador Adalto de Souza, Sorriso e todos os lugares que tem, é disputadíssimo uma vaga nisso. Vocês sabem, vereadores, que teve muitas cidades que elas cresceram muito por elas serem universitárias. Vocês peguem o próprio caso de Sinop hoje, que é uma cidade aí que tem o UNIC, o NEMAT, FACIP, o FMT, e parece ter uma nova faculdade, né, Eliseu? A cidade já está se tornando uma cidade polo, uma cidade universitária. Nós aqui em Vera, se nós tivéssemos a escola cívico-militar dessa daqui, com certeza muitos pais, posso até dizer 100%, teriam orgulho e satisfação de ter um filho lá, e nós, enquanto gestor público, enquanto gestores públicos, caso do prefeito e o vice, a administração pública municipal, nós vereadores, também nos sentiríamos muito felizes. Porque o que eu vejo, que nem eu ouvia na Voz do Brasil, não é que é tirado o professor, não é tirado ninguém lá de dentro, mas há uma composição militar lá dentro, e que se seguem, como diz o outro, é aproveitado militares da reserva e é colocado lá dentro para tocar as escolas. Entendeu? Então eu acho isso muito importante, que lamentavelmente o Éder é professor, né, Éder? Hoje a falta de sensibilidade, de educação e de disciplina por grande parte de alunos é um negócio impressionante. E muitas vezes a coisa só se endireita, Éder, e eu sou muito a favor da disciplina. Isso é a mesma coisa que um filho dentro de casa. O filho que tiver disciplina, com certeza, caminho futuro de resultado positivo.
Agora, aquele que não tiver disciplina dentro de casa, com certeza a sua chance de dar certo em casa, dar certo na vida, será muito difícil. E hoje, muitas vezes, a escola está sendo a base para tudo. Um exemplo disso, né, vereador Adalto, é o caso que tem aquele projeto Infeliz Natal, em parceria com a Polícia Militar. Um projeto espetacular, excepcional. Lá só não tem aula. Acho que Feliz Natal pode ter até uma chance maior por já ter aquele projeto envolvido ali. Mas eu gostaria que o prefeito olhasse com muito bons olhos daqui, através da Secretaria de Educação, e gostaria de ter o apoio de todos os nobres vereadores. Muito obrigado, presidente. Coloque em votação a indicação 041 de 2019. Quem for favorável, sentado, quem for contrário, se levanta. Indicação 041 de 2019, aprovado por unanimidade. Peço a leitura da indicação 042 de 2019. Indicação número 42 de 2019, autoria do vereador Adalto de Souza. Senhor presidente, o vereador abaixo subscrito com fulcro no regimento interno da Câmara Municipal de Vera indica, após ouvido o soberano plenário, ao prefeito municipal, senhor Moacir Luiz Giacomelli, através da Secretaria Municipal de Saúde, a necessidade de serem tomadas as providências necessárias para regularizar em nosso município o tratamento fora de domicílio, o TFD, que visa garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas. Gabinete do Partido Social Cristão da Câmara Municipal, aos 9 dias do mês de setembro de 2019. Peço ao autor que faça a defesa da mesa. Vereador. Boa noite, senhor presidente. Também cumprimento os demais colegas e também o auditório presente. Registro aqui a chegada do secretário de Agricultura, Gilmar. Boa noite. Senhor presidente, essa indicação aqui eu fiz visando atender uma demanda que ela não é recente, já faz algum tempo que tem no município, mas chegou, acredito que agora é o momento do executivo olhar com carinho para essa indicação. Esse tratamento fora do domicílio, o que vem ser isso? O Ministério da Saúde, ela editou uma portaria, a portaria 55 de 99, que todo município, ele pode fazer uma lei municipal regulamentando o município atender os pacientes que precisar ir para fora do estado com passagem aérea, com custeio de alimentação. Por que eu fiz essa indicação? Hoje o município está trabalhando com o Hospital do Amor, o Hospital do Câncer de Barretos. Aqui nessa casa, no finalzinho do mês passado, do mês passado, teve uma pessoa aqui que precisou dessas passagens para ir fazer um tratamento em Presidente Prudente, e o município não tem condições de atender, porque só pode atender passagem dentro do estado. Então, tem um acórdão aqui do Tribunal de Contas, o executivo, através da Secretaria de Saúde, ele só precisa regulamentar por lei, mandar para cá, e nós vamos ter certeza que esses vereadores vão aprovar esse projeto, para que quando uma pessoa for encaminhada pelo município, mesmo que seja para fora do estado, para Barretos lá, ou para que seja em outro lugar no estado de São Paulo, o município possa dar a passagem. Eu vi aqui uma senhora, ela veio aqui várias vezes aqui na casa, pedindo uma ajuda para um vereador, para outro, para poder ir fazer o tratamento da filha dela no estado de São Paulo, e o município não podia ajudar. Então, essa indicação é para isso. O TFD, que é tratamento fora do domicílio, cabe ao executivo fazer um projeto de lei, mandar para cá, nós aprovando, e a partir desse momento, o município ele pode atender as pessoas que for fora do estado. Por que eu fiz isso? Só um pouquinho, vereador Eduardo, você deu uma parte. Por que eu fiz a indicação? Porque eu fiz um levantamento na Secretaria de Saúde. O nosso município hoje tem vezes que vai de 8 a 9 vezes ambulância, micro-ônibus e ônibus por mês para Cuiabá levar paciente. E aí vai o carro, despesa com manutenção, combustível, diária do motorista e vai. Mesmo assim, se gasta de 5 a 6 mil por mês com passagem terrestre de ônibus. Então, se você for olhar, a Secretaria de Saúde, ela dá um amparo muito bom dentro do estado, e o custo para isso é muito alto, e às vezes a pessoa é encaminhada a ir para o estado de São Paulo, ou para fora do país, para fora do estado, para qualquer outro estado que seja, não pode estender a mão, e a pessoa às vezes tem que interromper o tratamento, porque se às vezes não tiver condições, se não é a sociedade ou alguém ajudar, a pessoa não pode fazer o tratamento. Então, a indicação está aqui, vai de encontro a uma demanda que tem no município. Eu tenho certeza que as pessoas que conseguiram uma vaga lá no Hospital de Barretos de São Paulo, que é referência nacional para fazer um tratamento,
o município pode ajudar com as passagens. Vou ceder uma parte ao vereador Eduardo. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Cumprimento mais uma vez a todos que estão assistindo pelas redes sociais e aqueles que se fazem presente aqui. Vereador Dalton, eu gostaria de parabenizá-lo pela indicação. E assim, a gente vê realmente a questão desse TFD, desse tratamento fora do domicílio. Lembrando que esse TFD, ele é para tratamento quando você não tem esse tratamento disponibilizado no seu estado. Existe o acórdão, existe realmente esses acórdãos, mas o TFD é quando você vai, por exemplo, a Presidente Prudente, que foi o exemplo que o nobre vereador citou, desde que esse procedimento não tenha dentro do estado de Mato Grosso, senão ele não está, infelizmente, não está amparado por lei. Né? Então, mas é válido que se tenha, que se regulamente, porque existem alguns tratamentos que vão realmente para fora e que não tem, né? Essa questão do Hospital de Câncer de Barretos, por exemplo, nós temos Hospital de Câncer no estado de Mato Grosso, mas não são todos os tratamentos que são feitos aqui. Existem aplicações de medicamentos que são feitos só no Hospital do Câncer de Barretos. Regional de Sinop, o Hospital do Câncer de Sinop não tem. O Hospital de Cuiabá, que atende os pacientes com câncer, o Hospital do Câncer, não tem. Né? E aí o que acontece? Toda vez que o paciente vai para Barretos, a sociedade se mobiliza, a sociedade para poder levar esse paciente até lá, porque a prefeitura só pode arcar com esse transporte até Cuiabá. Então, existe, sim, vários tratamentos que são feitos fora e que não são feitos no estado. E vale, sim, a regulamentação disso para que o município possa disponibilizar esse transporte, não só o transporte, mas como alimentação. Parabenizo Vossa Senhoria pela indicação, é muito válida e eu tenho certeza que vai melhorar muito o atendimento da nossa sociedade. Devolvo a palavra, senhor presidente. Só concluindo, senhor presidente. Então, e essa questão aqui, eu estava buscando o conhecimento, ele só é válido se for encaminhado pelo município. É igual o vereador Eduardo falou. Se a pessoa deu o primeiro atendimento aqui no município de Vera, encaminhada a Sorriso ou a Cuiabá, e de lá encaminhado para fora do estado, aí se enquadra aqui nesse procedimento aqui do TFD, que é tratamento fora do domicílio. E outra questão também que tem aqui, amparado por lei, até um translado de corpo. Se a pessoa vier a faltar fora do estado, até a questão do translado do corpo tem um benefício aqui pelo Ministério da Saúde. Então, é muito válida essa indicação, peço que os demais vereadores acompanhem aí, e votamos, aprovamos ela, e o Executivo possa fazer o mais rápido possível essa lei regulamentando isso, para que nós possamos atender a população. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Pedro Eduardo. Faça a votação de indicação 042/2019. Quem for favorável, permanece sentado. Quem for contrário, se levanta. Indicação 042/2019, aprovado por sua primeira e única votação. Parabéns, vereador, pela indicação. Senhor presidente, por questão de ordem, eu só gostaria de fazer um esclarecimento a respeito da votação que aconteceu da projeto de resolução número 4, né? Isso, né? Projeto de resolução número 4. Como foi declarado o voto, o presidente teve que desempatar a votação. O presidente declarou seu voto, mas ele declarou o voto como o 5º voto aprovado, a resolução. Tá? Não cabe, em questão de dúvidas, poderia o presidente, no ato, em caso de dúvida, poderia ter solicitado a votação nominal para cada vereador para que tirasse a dúvida. Depois de promulgado o voto, depois de dado o voto, não se pode voltar atrás e rever as questões do voto. Então, o projeto de resolução número 04, ele foi aprovado por 5 votos a 4. É bom que, às vezes, quando a gente tem uma dúvida, a nossa advogada estava aqui presente, né, e ela que nos chamou a atenção e pediu para conversar com a gente. E aí nós estamos fazendo esse esclarecimento que o projeto de resolução de 004/2019 foi aprovado por 5 votos a 4. Eu vou a palavra, senhor presidente. Sem problema, eu achei que eu tinha votado contra, mas sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Aprovou, não tem problema nenhum.
Eu acho que nós estamos num país democrático e temos que se entender entre nós aqui. Passo a tribuna ali e ver os vereadores inscritos. Primeiro vereador inscrito na tribuna, nobre vereador Vilmar Scherer. Eu peço aos nobres vereadores, quando nós temos 2, 4, 6 vereadores inscritos na tribuna, que usem o tempo regulamentar de 5 minutos para a gente poder dar uma agilidade à nossa sessão. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos honra por estar assistindo via internet, ou no rádio também, e os que estão aqui, boa noite. Pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de falar é a respeito do fogo que nós passamos aqui em Vera ontem, né? Mato Grosso, na realidade, está em chamas, mais de 120 dias de seca. Aqui nós tivemos aquela pequena chuva alguns dias atrás, mas não adiantou. Até no Paraná recebi uma imagem hoje, está queimando na região de Cascavel, para você ter uma ideia, queimando palhadas de trigo. Mas esse fogo de ontem, ele foi, como os outros, bastante atípico, chegou muito em cima da nossa cidade, e está queimando ainda. No meu entender, os proprietários da área devem colocar uma equipe lá, trator de esteira, para apagar esse fogo. Não adianta culpar o poder público. Eu acho que eu sou produtor rural, e nós, enquanto produtor rural, nós temos que, tudo bem, o incêndio foi criminoso, o proprietário não teve culpa do fogo que começou. Agora, hoje, a partir de um determinado tempo que o fogo está instalado, o proprietário terá que dar um jeito. E acho que tem muito mato para queimar. E pode dar mais tragédia ainda. Entendeu? Inclusive, eu já falei com um dos proprietários sobre isso e gostaria que fosse feito isso. Parabenizar a população de Vera ontem pela solidariedade. Não tem quem não elogia, desde o poder público, a iniciativa privada, desse apoio, cada um do seu jeito, com balde, com vassoura, com enxada, com machado, com caminhão, com grade, com trator, do jeito que podia, tentaram apagar. Tivemos prejuízo aí, para aqueles que moram naquela região, prejuízo na realidade difícil, prejuízo financeiro, entendeu? As casas aí foram soterradas pela cinza e até hoje está vindo a cinza. Então, por causa disso que eu acho que quem é dono tem que olhar com muita sensibilidade isso daí. Porque o fogo, você sabe que ontem Vera andou à beira de uma tragédia, igual aconteceu em Marcelândia há anos atrás. Eu sempre digo, Donizete, secretário, a água ainda depende do jeito que for, você, se tiver a favor, você boia, você vai. Agora o fogo não tem como escapar. Se o fogo te pegar, só tem um caminho: ou tragédias muito grandes ou a morte. Então, está aí dado o recado. Quero falar a respeito das estradas municipais. Estão arrumando a estrada que dá acesso ao assentamento Califórnia, nota 10, serviço estão fazendo ali. Quero pedir uma coisa para o senhor, secretário de Meio Ambiente, até falar ao senhor com o Edson. É uma oportunidade ímpar de limpar aquele lixo que está ao redor daquele fogo ali. Eu acho que a prefeitura, por uma questão de capricho, tem que pegar e limpar aquilo ali. Pegar, levar esteira, pegar PC, pegar alguma coisa, tampar buraco, tirar aquele lixo daquilo ali. Porque aquilo ali é até feio para a nossa cidade Vera. Entendeu? E mais uma vez eu volto a falar da sinalização, e sinalizar os lugares, indicar onde é que tem o lixo, a prefeitura fazer uma campanha. Entendeu? Até hoje, pessoas, produtores rurais dessa região falaram: Vilmar, isso é uma vergonha para Vera, esse tanto de lixo jogado por aí. Secretário, então, a sugestão que eu dou: tem que ser feito negócio, pega a trator de esteira, limpa, faz acero, retira aquele lixo dali. Se precisar até futuramente colocar uma câmera lá para ver quem quer que joga lixo lá. E eu gostaria de pedir à população verense: pessoal, nós temos lugar para jogar lixo, nós temos um depósito aqui no município de Vera. Se precisasse a prefeitura até fazer um outro lugar aqui em Vera, e a prefeitura retirar isso semanalmente, secretário, e a prefeitura levar para o lugar correto, eu acho que teria que fazer. E quero lhe fazer mais um pedido especial, secretário. Se o senhor pegar a nossa MT-225, é um cartão postal para nós irmos para a BR-163, mas ela está cheia de pedaços de pneu, de plástico, coisa e tal. Será que não seria fazer interessante a prefeitura, ou até mesmo a iniciativa privada, Eliseu, por parte dos ciclistas, nós temos, até eu ajudaria,
nós fazer um movimento, um mutirão, um final de semana, um sábado e domingo, e catar essa pneusada, esse lixeiro que tem na beirada da estrada, Donizete? Eu acho que isso é bonito. Aí você fala assim, mas é o Estado. Pessoal, o Estado somos nós. Quando nós olhamos para a limpeza da nossa cidade, é nós que o povo está vendo. Quando a população olha para aquele lixo lá, secretária, a população está olhando para mim, para o senhor, para o prefeito, para a população de Vera, e fala assim, que povo sem capricho. Essa que é a grande verdade. Então, presidente, gostaria que o senhor olhasse isso, gostaria que o prefeito entendesse isso, o senhor secretário, leva essa mensagem ao prefeito, eu quero conversar pessoalmente com ele sobre isso, e dizer o seguinte, em especial, vamos cuidar daquilo que é nosso, a beleza da nossa cidade, tá bom? Muito obrigado, são essas minhas palavras. Próximo vereador a fazer uso da tribuna, Gilmar Moro. Senhor presidente, demais vereadores, as pessoas presentes, a imprensa, boa noite. Gostaria, senhor presidente, de fazer uso dessa tribuna hoje, primeiramente, parabenizar a população de Vera pelo empenho no ocorrido de ontem, onde todas as pessoas lá estiveram, de uma forma ou outra, ajudando a controlar o incêndio. Mas gostaria de fazer aqui um agradecimento especial aos funcionários da prefeitura. Eu estive lá ontem e vi do esforço de cada um daqueles funcionários. O caminhão quebrou pelo meio, engataram a pá carregadeira, enfim, tentando resolver essa questão do fogo. E graças a Deus, houve apenas danos materiais. E fica aí um alerta, as pessoas, inclusive não só os munícipes, mas também o poder público, que tem lotes baldios, com bastante sujeira, e que as pessoas não fiquem esperando ser notificado ou coisa parecida para fazer a limpeza desses lotes, porque se esse fogo tivesse pulado para a cidade, dentro de um lote desse baldio, com certeza o prejuízo teria sido bem maior e, de repente, até com vítimas, ou seja, pessoas poderiam ter morrido se acaso esse fogo tivesse passado para dentro da nossa cidade. Eu quero aqui, senhor presidente, também, na última sessão eu me pronunciei aqui e fiz um comentário a respeito do ISS-QN, e disse aqui de que a prefeitura estaria dando desconto do ISS-QN. Eu me equivoquei, não venho aqui me retratar, como algumas pessoas foram falar com o prefeito falou, não, ele vai na tribuna se retratar do que ele falou. Eu não estou aqui me retratando porque o prefeito falou que eu teria que vir aqui me retratar. Para mim, ele não falou que eu teria. Falou para outras pessoas de que eu viria aqui me retratar. Eu vim me retratar porque eu cometi um equívoco e estou aqui, não tem problema nenhum, não sou egoísta, tenho a humildade de vir aqui e dizer de que o comentário que eu fiz com o ISS, na questão do desconto, no artigo 11, diz o contribuinte, em substituição ao abatimento do valor dos materiais efetivamente empregados a cada obra, poderá optar pelo título de dedução na base de cálculo. Ou seja, desconta o material usado na obra e aí tem o desconto, é calculado como ISS-QN, na questão de terraplanagem, 30% do valor da obra é calculado como serviço, para cálculo de ISS. Na execução, no empreitado, subempreitado de obras, construção civil, 40%. Serviço de construção de rede elétrica, 30%. E pavimentação asfáltica, 30%. Então, esses 30% são considerados como serviço, certo? E em cima desse 30% é calculado
o ISS 500. Desconta-se o material usado e cobra-se apenas o imposto sobre o serviço da mão de obra. Eu estou aqui dizendo isso porque ninguém é perfeito. Eu acho que ninguém está livre de errar um dia, mas eu estou aqui corrigindo um erro que eu fiz, não porque o prefeito falou que eu viria, não, eu vim porque eu quis, eu tenho essa hombridade de vir aqui e dizer. E dizer também de que muitas vezes a gente faz algum comentário, ou vem aqui como líder do prefeito, defende o prefeito, vem aqui, faz com que os projetos dessa casa andem, mas muitas vezes, se eu quiser informação da prefeitura, eu tenho que buscá-la dentro da prefeitura. Ninguém me traz informação nenhuma aqui, que eu acho que o líder é líder, mas as informações da prefeitura também deviam chegar na minha mão. E não eu, cada vez que eu quiser saber de alguma coisa, se chega um projeto de alguma natureza aqui, eu vou na prefeitura, eu tenho que me inteirar como que é, como que não é, como que está, como que não está. Alguns secretários, alguma vez, me passam, isso aqui é assim, assim, assado. Mas então, se eu quiser me inteirar realmente do que eu vou defender aqui dentro da Câmara, eu tenho que buscar. De repente, se eu tivesse aí essa informação um pouquinho melhor do Executivo, eu não teria cometido esse engano que eu cometi. Mas eu não tenho problema nenhum, eu estou aqui me retratando para a população e não para o prefeito, porque se ele falasse para mim, você vai se retratar, de repente eu não teria vindo. Eu estou vindo aqui porque eu quis e porque eu achei que eu deveria fazer isso. Vereador, quer uma parte, Antônio? Obrigado, vereador Juca. Muito bem colocadas suas palavras, vereador, sobre o incêndio. Ontem eu não estava aí, mas até liguei até para o Renato, as pessoas que a gente lembra de ligar, né, Renato? Mas já tinha um monte de caminhão lá, as pessoas ligando para a gente, pedindo socorro, mas, mais uma vez, vereador, parabéns pelo povo de Vera, né? A população inteira em peso ali, ajudando, e nós cuidar mais, vigiar mais, como diz o ditado, vereador Juca, a prefeitura mesmo também, e os próprios produtores rurais, para quando tirar fazer a colheita, gradear pelo menos a beira da estrada, um pedaço, que daí evita, às vezes, do bituque de cigarro, alguma coisa, que nem acontece muito com o bituque de cigarro, outros incendeia por crime mesmo, por safadeza, mas fazer esse pedido em público, né, vereador Juca, que os agricultores também cuidem das beiras da estrada, gradeiem aquele pedaço. E esse fogo ali já vem se arrastando desde o Dia dos Pais, né? Mas quem é nós para julgar alguém, né, vereador Juca? Mas está aí alerta, e a população que sofre com a desgraça que os outros proporcionam. Obrigado pela parte, vereador Juca. Obrigado, Antônio. Então seria isso, senhor presidente, que eu gostaria de esclarecer e dizer aí à população de Vera que isso que ocorreu ontem sirva aí como exemplo e que vamos cuidar do nosso município para que novamente não aconteça. E se acontecer, que estejamos preparados melhor do que nós estávamos ontem. Obrigado, senhor presidente, e eu vou falar. Obrigado, vereador Juca. Próximo vereador a fazer uso da tribuna, Odimar Geller. O Odimar desistiu da tribuna. O próximo vereador a fazer uso da tribuna, Adalto de Souza. Senhor presidente, boa noite. Em seu nome, eu quero cumprimentar os demais colegas vereadores que se faz presente. Quero cumprimentar aqui o público presente, assessoria de imprensa, assessoria jurídica, os funcionários da casa, o secretário de Agricultura, Gilmar Weber, que se faz presente. Boa noite a todos. Antes de eu usar aqui a tribuna, falar a respeito de qual me inscrevi, eu só quero aqui parabenizar a atitude do vereador Gilmar, pela postura que ele teve de vir aqui falar a respeito do decreto. Inclusive, eu passei o decreto para ele, como líder do prefeito, pedi referente qual que era a questão desse desconto, dessa dedução, que eu também não tinha conhecimento. Mas, inclusive, quando ele usou a tribuna, eu pedi uma parte, até citei
algumas questões de algumas obras que estão licitadas para começar a construção no município. Eu até citei aquelas obras, mas depois foi esclarecida a questão do decreto. Também a fala que eu fiz, também quero retirar aqui da questão do decreto e parabenizar a atitude do vereador Gilmar Moura. Eu acho que nós não estamos livres de cometer equívoco, mas o bom é quando a gente reconhece e vem aqui e conserta. Parabéns, vereador, mais uma vez, vereador Gilmar. Eu me inscrevi para mim usar a tribuna nessa sessão, até porque para dar um esclarecimento concernente aquele ônibus amarelo que o município adquiriu no ano de 2018, através de uma licitação, foi feita a licitação em dezembro de 2017, o pregão 54 de 2017, e ele foi pago em 2018, começou a ser usado no ano de 2018. Foi uma indicação nossa que nós fizemos aqui logo no início de 2017, a questão de um ônibus, para ajudar as entidades do município. Nós temos várias entidades aqui, e às vezes precisava e precisa se locomover para outros municípios, e aquele ônibus veio de encontro para atender. Inclusive, foi atendida alguma das entidades. E, por último, agora não está mais sendo feito. Eu sempre vejo o ônibus, às vezes está aqui na garagem da prefeitura, às vezes está na garagem lá na Secretaria de Educação. E essa semana que se passou, teve uma entidade que me procurou e eu confeccionei um ofício, levei à Secretaria de Transporte, solicitando o ônibus. E aí eu fui conversar com o executivo e a resposta que me deram é que o ônibus não vai ser mais usado para essa finalidade. O ônibus vai ser usado somente para a Secretaria de Educação, a questão dos alunos, a questão da fanfarra municipal e a questão dos idosos do CRAS, que faz parte do CRAS, né? Aí eu falei assim, mas esse ônibus foi comprado através da Secretaria de Educação, Departamento de Cultura, foi empenhado na cultura, para essa finalidade. Eu falei, mas por que isso? Aí foi me respondido porque eu questionei a questão aqui que foi usado o ônibus, quando veio aqui na Expovera de 2017, eu acho que veio uma dupla que foi contratada para um show aqui, Mato Grosso e Matias, se não me engano, acho que foi, e o ônibus foi ido buscar lá em Sinop, no aeroporto, a banda, e foi trazido, e foi levado de volta e não foi cobrado. E eu levantei a questão através de ofício, perguntei e falei na tribuna, porque a política ela é boa. O que nós não podemos ficar fazendo é politicagem. Nós não podemos usar as coisas públicas para interesse de quem eu gosto, de quem eu acho que deve fazer, de quem eu acho que não é. As coisas públicas não têm dono. As coisas públicas é do município. Quem está na frente só simplesmente administra. E eu não aceitei isso e não aceito. Estou aqui falando na tribuna porque tem várias pessoas que me pedem isso. O ônibus está aí, foi adquirido para isso, para atender as instituições, e agora não vai ser atendido com determinação do executivo. Isso está errado. Isso aqui é fazer politicagem. Você já pensou isso aí começar a generalizar agora, até para um caminhão de lixo? Eu gosto de uma pessoa, vai recolher. Eu não gosto, não vai recolher. Que situação é essa? Né? É complicado isso. Eu fiquei revoltado com isso. Nosso município não tem um incentivo para a nossa juventude. Aí, se você quer fretar um ônibus para você atender e fazer uma visita numa cidade, outra coisa que eu acho um absurdo, a exploração. Concurso aqui, a licitação para se ganhar, para trabalhar no município, um ônibus para puxar aqui, R$ 4,14 o metro corrido, mas para atender fora, R$ 8,00. Então, fica difícil. Uma instituição pequena, como é que vai conseguir uma situação dessa? Não consegue, o município está aí para auxiliar, mas aí, agora, a questão é essa. Então, eu quero esclarecer porque, no âmbito dos evangélicos, no âmbito das igrejas, muitas pessoas, quando necessitam, me procuram, porque eu sou representante dos evangélicos nessa casa. E a questão é essa, que não vai ser atendido mais, somente as escolas, os alunos, a fanfarra e os idosos que fazem parte do CRAS. A outra turma dos idosos também não pode. Entendeu? Eu acho que isso aí é uma falta de responsabilidade, uma falta de respeito com a população. Nós, toda a população, somos pagador de imposto. Eu acho que se tem um bem público, todos têm que usar. Outra questão que eu acho um absurdo, a questão do centro de evento. Para você poder usar o centro de evento, tem que se pagar um salário mínimo. Uma instituição que tem aí na faixa aí de 40, 50, 60 pessoas, que seja uma igreja, que seja uma associação, o bairro Bom Jesus, um exemplo, o bairro Princesa Isabel, uma associação dessa, como é que vai usar o centro de evento? Você tem que pagar um salário mínimo para usar um dia. Aí você tem que contratar som para colocar lá dentro. Você tem que contratar alguém para falar, quanto que fica? Então, se faz uma obra pública e fica só para uma parte da sociedade usar. Eu sou contra isso.
Eu já questionei isso aqui uma vez, já tive uma divergência com o Executivo por causa disso, e estou novamente me justificando aqui na tribuna, porque eu sou cobrado sobre isso. Eu acho que o poder público, as coisas públicas, quando você adquire, ele tem que ser num bem coletivo, para que toda a população possa usar. É fato que você não pode estar toda semana lá, ou a cada 3, 4 meses está lá. Mas nós temos um calendário do município aqui de festividade. Se você fez parte do calendário, colocou uma data que você vai fazer uma festividade, por que você não pode ter uma isenção para você poder usar um espaço público? Né? Seria isso, estou justificando aqui, porque eu sou cobrado nessa questão, principalmente por causa daquele ônibus. Está aí, foi adquirido o ônibus e agora é só uma parte que pode usar, a outra parte não pode. Aqui está a minha indignação com isso, quero deixar claro uma explicação para as pessoas que me cobram na rua, sempre me cobram a questão disso. Seria isso a minha palavra hoje, senhor presidente, devolvo a palavra. Próximo vereador a fazer uso da tribuna, Cristiano Nicole. Boa noite, senhor presidente. Seu nome, quero cumprimentar demais colegas vereadores, cumprimentar a população, secretário que se faz presente, quem nos assiste pelas redes sociais. Também venho nessa tribuna hoje, eu sei como diz o regimento dessa casa, já teve vários vereadores que falaram a respeito do incêndio de ontem, que quase destruiu parte da nossa cidade. Eu também gostaria de falar e agradecer algumas pessoas, eu que faço parte da classe dos agricultores, sei o empenho que aqueles agricultores tiveram, sei quanto é difícil um agricultor apoiar um trator que vale aí bastante dinheiro no meio do fogo para tentar conter o fogo. Então, isso aí, os agricultores que fazem isso, muitas vezes não tem um seguro, não tem nada, e se acaba perdendo muitas vezes uma máquina, como aconteceu em várias outras ocasiões em outros municípios, o prejuízo acaba sendo para ele. Então, quero agradecer a eles, a toda a população que se empenhou, que ajudou a apagar o incêndio, aquelas pessoas que puxavam água de balde, de panela, para tentar conter o fogo, os funcionários públicos que estavam lá, inclusive o prefeito municipal também estava lá, e várias autoridades do município aí, tentando aí, buscar soluções aí para que viesse mais pessoas, bombeiros de fora, ajudar. Mas o que eu quero falar assim, senhor presidente, e demais colegas vereadores, a quem nos ouve, eu acharia que esse incêndio que ocorreu ontem é uma falha, muitas vezes, das autoridades, inclusive nós dessa casa. Nós subimos ali e vimos, e eu fui uma pessoa que vi, que tinha um mato ali, que foi ponhado fogo nos lixos e adentrou mato adentro, que já faziam mais de 15, 20 dias que esse mato estava sendo queimado. O proprietário não tomou providência, as autoridades também, que eu saiba, ninguém se manifestou. Pelo que algumas pessoas falaram, o incêndio veio daquela propriedade, daquele mato, e ocorreu tudo que ocorreu. Não ocorreu muita coisa, porque queimou Resteva, uma casa de madeira ali nas proximidades, mas o que eu quero dizer assim, que não foi muito, que podia ter sido muito mais, poderia ter queimado um quarteirão, graças a Deus conseguiu, com a ajuda da população, os caminhões-pipa da prefeitura, agricultores, empresas, firmas aí que ali ajudaram, o estrago foi pouco pelo que poderia ter acontecido. Se tivesse pegado fogo aqui na Rua Colômbia, em alguma casa ali, com certeza vinha parar na outra avenida de cima, que não ia conseguir conter. Então, eu acho assim que eu acho que é falha até da própria prefeitura, até vou dizer da casa aqui, de nós, vereadores, até de mim mesmo,
um fogo ali que todo mundo estava vendo e não foi feito nada. E aconteceu o que aconteceu. Então, eu acho que chega um momento que teria que ter sido notificado o proprietário, teria que sido tomada uma providência antes que aconteceu o que aconteceu. Então, fica aí a ideia, fica aí para nós que somos autoridades, né, nós que temos um poder aí, estamos à frente da sociedade, representando a sociedade, eu acho que cabe a culpa aí em nós também. Acredito eu. Isso é o que eu penso, que eu acho. Então, isso serve aí para os próximos dias, para os próximos anos aí, quando ocorrerem fogos, incêndios aí nessas proporções perto da cidade, que a prefeitura deve ter algum mapa aí da redondeza da cidade aí, que notifique, que avise a própria casa aqui também, que façam a indicação, que tivemos tempo, tivemos 3 semanas para ter feito alguma coisa, tentado ajudar a tomar uma providência, para que isso não pudesse ter acontecido o que aconteceu. Aqueles agricultores ali que queimou as lavouras, aquele cidadão que perdeu aquela casa, são danos irreparáveis, né? O susto que se toma, aquelas pessoas ali muitas vezes que queimou tudo em volta da sua casa, até as árvores, começou a pegar fogo em beiral de casa. Isso aí só quem sabe, quem passou, sabe o desespero que é. O cara está ali em minutos perder tudo. E eu estava lá também, que eu tenho uma propriedadezinha ali que eu planto arrendado, queimou a Resteva também, e eu estava lá também tentando ajudar lá, e não tenho o que fazer, naquela hora não tenho o que fazer, é terrível. Eu até ouvi algumas pessoas falar que os caminhões da prefeitura podiam ter feito mais, mas eu acho que foi feito tudo dentro do possível. Mais o que fazer não tinha mais o que se fazer. O que pôde ser feito foi feito, e deu no que deu, né? Graças a Deus aí, dos piores aí não teve nenhuma pessoa que perdesse a vida, uma criança, alguma coisa assim. Danos materiais aí vai se buscando, vai se ajudando e vai recuperando. Então eu acho assim, fica aqui a minha sugestão aí, analisem aí, vejam. Eu acho que cabe a nós aí também, como autoridades aí, muitas vezes buscar uma solução quando o fogo está muito próximo da cidade aí, que possa vir aí danificar e queimar a nossa cidade. Então, senhor presidente, seria as colocações da palavra. Próximo vereador fazer uso da tribuna, Carlos Renato. Boa noite, presidente. Boa noite a todos vocês que aqui nos ouvem, as pessoas que vão nos ouvir na rádio, os que estão no Facebook. Presidente, eu quero deixar registrado hoje aqui na tribuna, porque daí toda a cidade realmente vai nos ouvir. As que não ouviram agora pelo Facebook vão ter a oportunidade na rádio de ouvir. Eu acredito que aquelas pessoas que realmente me conhecem sabem do que eu estou falando, que eu vou falar agora. Eu acredito que nós somos da mesma forma que o Éder da prefeitura, como o Gilmar hoje servidor público. Nós somos servidores públicos. Nós temos a nossa obrigação com a população. Seja a senhora que está nos assistindo aqui, em qualquer momento que a senhora encontrar qualquer funcionário da prefeitura, ou qualquer vereador, ou prefeito, ou vice-prefeito, a senhora pode indagar ele em qualquer coisa que a senhora precisar. Em qualquer coisa que a senhora acha que esteja errado no município, a senhora tem autoridade, porque é a senhora quem paga nosso salário. Então, a senhora tem o direito de cobrar qualquer coisa. Em relação ao fogo, como o Gilmar falou, como o Cristiano falou, o Vilmar Scherer falou, eu acredito que isso aí é um grupo de falhas de todos. Tanto do poder público, tanto dos produtores rurais, tanto daquele que é proprietário daquela área, todos têm culpa nesse momento. Então, haveria condições de minimizar isso. Mas o fato aconteceu, isso é um exemplo para a gente ver, quando acontece na televisão que a gente vê nos Estados Unidos, 30 dias de fogo
destrói uma cidade toda na Europa. Então, para vocês verem o medo que a população passou. Eu estava na igreja, num encontro que tinha lá, falei, nós estamos tranquilos aqui, não precisamos nos preocupar com nada. Mas não foi a minha palavra que resolveu. Até o defensor público foi lá e acabou com tudo. Ele não tendo experiência, mas ele está para defender os jovens que estavam lá, e assim acabaram com tudo. Mas eu quero falar para vocês em responsabilidade. Em responsabilidade. Nós estamos aqui, vereadores, fazendo essa sessão, como nós votamos o ano passado, que teríamos 38, 39, 40 sessões esse ano. Eu quero dizer à população o que significa uma sessão. Quais são as etapas que ali existe para definir uma sessão. Nós temos uma sessão ordinária, que é essa, que nós votamos o ano passado para ter. Pode fazer uma sessão extraordinária, determina um dia, com 48 horas de antecedência, também pode ser. Mas essa sessão que nós estamos aqui agora, o que ela diz aqui? A sessão ordinária compõe de 3 fases. O expediente, que é a hora que tem os projetos, da ordem do dia, como é lido no início, o que vai ser feito na sessão, e a explicação pessoal, que é isso que nós estamos falando aqui agora, que a gente diz que é a tribuna. A explicação pessoal é o que cada um passa na semana e quer vir relatar à sociedade o que foi feito. Isso significa uma sessão por inteira. Vocês podem verificar aqui na sessão aqui, que nós estamos com quantos vereadores? 8. Então, isso sim. Então, aqui, a hora que eu acabar de falar, o vereador presidente vai dizer que encerrou a sessão. Nós cumprimos a nossa obrigação regimental. Isso aqui é votado por nós, como o Adalto falou na hora que nós estávamos discutindo, que é o quê? É a obrigação nossa estar aqui. Nós votamos para isso, nós fizemos um regimento para isso. Nós fazemos as nossas próprias leis. Nós fazemos as nossas próprias leis. Quando nós fomos discutir esse regimento aqui, passou quantos meses? 4, 5 meses para nós chegar a isso aqui, discutindo. Então, quer dizer, discutimos isso, que a sessão seria dessa forma. Então, aqui, querendo ou não escutar o outro vereador falar, você tem que ter o respeito e permanecer para finalizar a nossa sessão. E eu, na discussão do projeto de resolução, eu falei que eu quero estar aqui naquelas 39 ou 40 sessões que eu votei o ano passado. Por que eu quero estar aqui? Porque eu estou representando vocês. Se eu estiver aqui simplesmente na tribuna, alguma pessoa pode vir aqui e falar com nós, e nós resolver o problema dela. Como eu acredito que foi o Eduardo que falou, nós não se encontramos todos os dias, cada um vive num lugar diferente, podemos chegar aqui e discutir alguma coisa, mesmo não tendo o projeto para ser discutido. E o principal de todos, nós somos pagos para isso. E o meu salário não é pequeno. Eu ganho R$ 3.097 para representar vocês e ganho mais R$ 1.500 de uma verba indenizatória para cobrir os meus custos, com o meu carro, com o meu telefone, com as despesas que eu tenho. Então, eu acredito que eu não ganho tão pouco para mim deixar de vir numa sessão. Então, eu gostaria de contar com todos os vereadores para que nós continuamos tendo as nossas sessões normais, mesmo tendo um projeto do Executivo ou não. Isso não importa. Achei muito importante quando o Eduardo falou. Por quê? Porque nós não se vimos todo dia. Tem eu, o Adalto, o Juca. Muitas vezes a gente vem aqui. O Eduardo e o Silas trabalham o Tonho também vem, trabalham na prefeitura, o Odimar no assentamento, o Cristiano sempre na fazenda. Nem sempre a gente se encontra. Mas quando tem alguma dúvida, está aqui a sessão para ser resolvida. Pode falar, Adalto. Renato, só pedir uma parte para acrescentar a sua tribuna, e uma questão que também nós não vivemos vinculado com os projetos do Executivo. Essa casa que também tem autonomia de criar lei, de fazer indicação, resolução, nós também temos. Nós não somos vinculados só com o Executivo. Seria isso. Muito obrigado, Adalto. Então, eu queria deixar esclarecida a população, porque a gente sabe, eu vou falar por mim, Gilmar, você, o Tonho, tem muito tempo de vida pública, vocês têm muito mais conhecimento que eu. Eu estou aqui há 2 anos e meio como vereador e eu nunca participei da administração do município, eu nunca participei de leis. Então eu sei que a sociedade em si, nem todo mundo sabe como se funciona uma Câmara de Vereadores. Eu falo por mim, morando há quase 30 anos em Vera, não tinha participado de nada. E hoje você vê as coisas como que funcionam. O Antônio falou, quando nós estávamos dizendo a respeito do projeto, põe o nome num partido, se candidate, se elege e venha para cá. Só vou dar uma orientação para qualquer um desses que quiserem fazer isso.
não fale que você vai fazer as coisas. Fala que você vai ter um empenho o máximo possível para ajudar o seu município. Sabe por quê? Porque a hora que você vem aqui, você pode ser barrado por uma votação, você pode ser barrado por executivo, você pode ser barrado por uma lei. Então não faça promessa para enganar a população. O meu slogan foi dedicação. E isso eu estou fazendo há esses 2 anos e 8 meses que eu estou aqui, eu me dedico a isso aqui. Passei os 2 anos como presidente e realmente fiz o que eu prometi naquele ano como presidente. Trouxe as crianças para conhecer um pouquinho do que é a Câmara, porque eu não passei por isso e acredito que nenhum das pessoas que estão aqui passaram pelo que nós fizemos aqui, de mostrar o que é um pouco o legislativo para essas crianças. Então, nós, como empregado, servidor do público, nós temos que estar aqui à disposição de vocês. Então, eu quero me desculpar, presidente, porque quando eu falei aqui, o Vilmar fica muito irritado, mas é a realidade, nós temos que dar o nosso tempo. Nós não estamos aqui de graça. Se um dia pegarem e tirarem o salário dos vereadores, quantos vão querer ser vereador? Porque, querendo ou não, você se dispõe do seu tempo. E quem tem uma ocupação, muitas vezes, perde no teu serviço para pôr aqui. Por quê? Porque nós falamos que nós somos vereadores. Então, nós vamos ter que estar aqui. Não importa se eu vou ter que abdicar alguma coisa da minha empresa ou abdicar do meu emprego para estar aqui representando a população. Então, nós, como servidores públicos, nós temos que ter um pouquinho mais de responsabilidade. Fala para mim, vereadores, como que nós vamos falar para um servidor público que saiu antes da hora? Porque lá não tem o livro ponto ou não tem o ponto eletrônico para bater, como que nós vamos ter capacidade de criticar um servidor público desse, que não está cumprindo com as obrigações dele, se nós não estamos cumprindo? Então, eu falo, querem tirar a sessão 35, 34, 33, tira, mas tira 25% do meu salário. Porque daí eu não estou fazendo nem a parte minha, que é de vir numa sessão. Daí pode fazer, daí pode tirar. Quer tirar, ela tira, mas tira a minha remuneração. Não é porque eu sou só vereador para estar aqui na sessão, eu sou vereador 24 horas por dia. Eu tenho o telefone 99651-1181, esse aqui. Podem ligar das 0 horas às 24 horas, que o Renato vai atender. Tem pessoa, porque eu tenho caminhão e eu não posso deixar meu telefone desligado, atendo a todos. E quem vai ligar, eu não vou olhar o número, eu só primeiro vou apertar no botão verde e atender. Então, nós somos vereadores 24 horas. Só que nós temos a nossa obrigação de 2 meses, que é o mês de abril, o mês de setembro tem 5 sessões. E o restante tem 3 e tem 4 sessões. Nós temos uma obrigação nossa estar aqui. Então, eu quero dizer isso aos vereadores, à população que está nos assistindo, que nós vamos ter que ter um pouquinho mais de responsabilidade com as nossas obrigações aqui, para daí depois nós ter pelo menos a hora que nós vemos alguma coisa errada lá fora, nós poder cobrar eles. Muito obrigado. Pode falar, Silas. Parabéns, vereador Renato. Nós fomos eleitos sabendo que eram 4 sessões semanais, mensais, né? E tanto é que diminuímos o horário para 5h15 para que não precisasse faltar. Então, nada mais justo do que você fez, vereador. Obrigado. Muito obrigado, Silas. Obrigado a todos que ficaram até um momento. Posso, vereador, fazer uso da tribuna? Eduardo Rocha. Boa noite, senhor presidente. Seu nome cumprimenta aqui os demais vereadores, cumprimenta toda a população que se faz presente e aqueles que vão nos acompanhar pela rede social. Senhor presidente, eu também pedi a tribuna hoje para falar do acontecido ontem, né, da questão do incêndio. E foi terrível, né, foi realmente, poderia ter sido muito pior. Assim como aconteceu, não sei se os novos vereadores aí sabem, mas Marcelândia passou por uma situação parecida, só que Marcelândia, o fogo adentrou a cidade, queimou dezenas de casas, inclusive com várias mortes, né, e só não foi pior porque, mais uma vez, a população de Vera mostrou o quanto ela é solidária. Né, estávamos lá, o Joca estava lá, o Nicole parecia um soldado do Vietnã lá no meio do fogo, estava o Silas, estava eu, né, e muita gente da sociedade apagando fogo de casa com um balde de água, enfim, estávamos lá
para ajudar a prestar um pouquinho de solidariedade. E nós estávamos já há alguns dias, né, uns 2 dias ali, enclausurados com Jesus Cristo, né? O Nicole, o Renato também estávamos lá participando do SEGME, mas assim que ocorreu a notícia, todos que estavam ali praticamente, vereador Juca, foram lá prestar a sua solidariedade, enfim, ajudar a combater o incêndio. Mas fica uma lição de tudo isso. Uma lição de que o município não tem um plano de contingência de incêndio. O município não sabe muito bem como lidar com isso. Né? Ontem nós vimos ali, há de se parabenizar, como já foi parabenizado aqui, sim, a administração pública, através da Secretaria de Obras, os caminhões estavam lá, fizeram de tudo que podia, inclusive quebrado. O caminhão quebrou, foi rebocado com pá carregadeira, com patrola, com o que tinha, para que não parasse de prestar o socorro e o atendimento devido, fazendeiros, todo mundo que tinha seu caminhãozinho, era caminhão até de passar veneno em cheiro de água, enfim, tudo que foi possível fazer foi feito. Mas, infelizmente, aconteceu e nós temos que pensar no futuro, para que não volte a acontecer. Porque, como o nobre vereador colocou aqui anteriormente, se aquilo passa e não se a gente não consegue apagar aquele fogo naquelas casas ali, igual a gente estava naquelas casas ali, as primeiras, o fogo ia parar, sabe-se lá onde. Né? Não ia conseguir conter o fogo depois que pegou a primeira. Ia ser uma bola de neve, enfim, a tragédia ia ser muito grande. Mas que se fique aí para o futuro, que se estude um plano de contingência, enfim, que nessa época de seca, esses matos estão realmente secos, é fácil pegar uma faísca, alguma coisa e iniciar o fogo. Então, que se faça um estudo, se faça um planejamento para esse período, né? E que também, se fosse o caso hoje, nobre vereador Nicole, que fosse decretada situação de emergência no município. O que aconteceu ontem é caso de situação de emergência. Nós estamos com fogo aí ainda, o fogo não se extinguiu. Tem fogo, está contido, mas se der uma ventania igual deu ontem, anormal, esse fogo vai voltar de novo para dentro da cidade. Então, que se decretasse aí situação de emergência, pedisse ajuda ao Estado, né, para que, enfim, fosse visto os danos causados, para que esses danos pudessem ser consertados aí pela Prefeitura, né, para que realmente se faça uma investigação no meio desse mato, para ver se realmente há possibilidade de novos focos de incêndio, para que não aconteça o que aconteceu ontem. Então, mais uma vez, eu quero aqui parabenizar a sociedade de Vera pelo trabalho, pela solidariedade, né? Estavam todos lá se dispondo para ajudar o próximo, e o que fica é isso aí. Como dizia o nosso padroeiro do SEGME, né? Nenhum sacrifício é grande demais quando se é feito por Cristo. Então, eu acho que era o sentimento que nós estávamos vivendo ali já esses dias, e é o sentimento que ontem estava presente aí nesse incidente. Então, eram só minhas palavras. Uma boa noite a todos e devolvo a palavra, senhor presidente. Quero aqui agradecer a presença da imprensa, Maninho, Ronael, Donizete, sempre está na sessão. Seja bem-vindo, Donizete. Nosso amigo Gilmar, nosso presidente do sindicato, nossa amiga Noemi e os vereadores que se encontram presentes. Quero que agradecer a presença de todos vocês. Pedir desculpa de alguns erros que deu aqui, mas isso faz parte, né? Mas está tudo tranquilo. Quero aqui agradecer a todos e... Só uma fala, só. O Renato quer falar um pouquinho? Eu gostaria de contar com a presença de vocês que estão aqui. Nós temos uma audiência pública agora que a Prefeitura Municipal vai fazer, da LDO. Se vocês puderem se fazer presente, eu agradeço. Obrigado. Obrigado, presidente. Renato. Obrigado, Renato. Boa colocação. Quero aqui uma boa noite a todos e declaro encerrada essa sessão de hoje.